2 Reis 4, do 1 ao 7, diz assim, ó: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhes perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Isso me chamou a atenção, não poucas. Esse versículo, somente essa pequena palavra, não poucas, me chamou a atenção. Eu parei aqui e fiquei meditando, não poucas. O versículo 4: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhes chegavam as vasilhas e elas as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela, a mãe, um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um glória a Deus, acreditando nesta palavra? Nós vemos aqui uma mulher, ela era casada, e o seu marido servia-se o profeta Elias, de uma certa vez. Ele fazia a obra de Deus juntamente ali com Elias. Ele estava numa escola de profetas, aprendendo a lição com o profeta Elias. E chegou o momento que aquele homem morreu. Eu acredito, pastor Elias, que este homem, ele pegou o que ele tinha e serviu aquelas pessoas, os profetas. Serviu os profetas, pegou o seu dinheiro e servia, porque os profetas estavam escondidos ali do rei Acabe e da rainha Jezabel. E nós vemos que esses homens, profetas, estavam escondidos de medo. E eu acredito que esse homem aqui servia os profetas, ajudando com dinheiro, com mantimento, alimento. E nós vamos ver na palavra de Deus que esse homem se endividou. Ele acabou se endividando e acabou morrendo. E ficou somente agora a tristeza, o vazio dentro desse lar. E não tinha o que fazer. Aquela mulher era dependente do seu marido, os filhos eram dependentes do pai. E agora o que vamos fazer com essa dívida? Eu não sei o valor e a quantia dessa dívida, mas no Antigo Testamento e naquele tempo, quando você se devia algo a alguém e você não conseguia pagar, então aquele credor dava-se o direito de pegar os seus filhos e levar como escravos. É o que diz a palavra de Deus. E essa mulher temeu, ela ficou com medo, porque aquele homem, o credor, viria na sua casa buscar os seus 2 filhos. E o medo bateu dentro da sua casa, porque eu já perdi o meu marido, agora vou perder meus 2 filhos. O que será da minha vida? A tristeza, o vazio vai tomar conta dentro do coração dela. O que eu vou fazer? Quando meu filho casou, eu passei uma semana chorando. Só casou, pastor, foi embora, está aqui do lado. Casou, sabemos que vai viver a vida dele, mas chorei uma semana porque eu soube que meu filho saiu de casa. Saiu de casa. Agora você imagina, pastor Vanil, uma pessoa carrasca chegar na tua casa e falar: olha, eu vou levar o Michel embora, porque você me deve, eu vou levar o seu filho embora comigo. Imagina o coração da mãe, principalmente a mãe.
O pai é mais durão, mas a mãe, você imagina quando teve aquela situação difícil. Já pensou, Tamara? Chegar na tua casa, vou levar o Rafael embora porque você está me devendo, você não vai conseguir me pagar. Então, Rafael, agora você vai me servir, você vai ser o meu escravo. O que eu mandar você fazer, você vai ter que fazer. Uma criança pequena, mas você vai ter que trabalhar, você é escravo. Olha a situação desta mulher. Mas ela lembrou de alguém. Ela lembrou de um profeta. Ela lembrou de um homem de Deus. Pois de Deus, muitas das vezes nós estamos nessa situação. Estamos numa situação difícil e não sabemos a quem recorrer. Você olha para a cruz vazia. Você talvez lembre que você serve um Deus, mas a sua fé não é atingida a ser alcançada do milagre. E essa mulher lembrou do profeta Eliseu. Eu vou até o profeta Eliseu. Eliseu apenas ele era um aluno do profeta Elias, agora é o sucessor de Elias. Então vou a ele. E essa mulher foi. E ela chega diante daquele homem e apresenta uma história para ele. Ele começa a ouvir a história daquela mulher. E ela começa a dizer: olha, Senhor, o meu marido temia ao Senhor. O meu marido servia ao Senhor, porém ele morreu e deixou uma dívida que eu não consigo pagar. Porém vai vir os credor e levar meus 2 filhos embora. Eu venho a ti. E o que eu devo fazer? Como homem de Deus, me dê uma solução para eu resolver este problema. O que eu devo fazer? O mais engraçado, que Eliseu olha para aquela mulher e fala: mulher, o que você tem na sua casa? Olha como que é o homem de Deus, usado por Deus. Mulher, o que você tem na tua casa? Senhor, eu não tenho nada. Não tenho nada, meu marido só deixou dívidas para eu pagar, eu não tenho mais nada. Mas o que eu tenho, Senhor, é somente uma botija de azeite e mais nada. O que é uma botija de azeite para uma dívida imensa que ela tinha, pastor? Não era nada. Não era nada, povo de Deus. O homem usado e ousado por Deus, um profeta, ele disse: então já é muita coisa o que você tem, mulher. Já é muita coisa o que você tem. E eu te faço uma pergunta nessa manhã: o que você tem na tua casa, meu irmão? O que você tem na sua casa para resolver este problema? O que você tem? Talvez você chega para o anjo da igreja, para o nosso pastor, e conta para ele uma história da sua vida, que está difícil para você. Pastor, estou passando por problemas assim, 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 assim. Pastor, eu não sei mais o que fazer, como resolver. E o pastor, como um homem usado por Deus, ele fala: meu filho, minha filha, chegue-se mais a Deus. Venha no culto de oração. Venha buscar a Deus, que Deus vai resolver o seu problema. Você só ouve. Você só ouviu o que ele diz, não colocou em prática. Mas essa mulher, ela ouviu o profeta, e ela falou: olha, só tem uma botija de azeite, mais nada, profeta. Então é isso mesmo, o milagre vai sair de dentro da sua casa, mulher. O milagre vai sair de lá de dentro. Escuta o que eu vou te falar. Olha, você vai pegar os seus 2 filhos, sai por aí, ó, em todas as casas vizinhos, começa a pegar todas as panelas. Começa a pegar todas as panelas, todos os vizinhos. Não era casa aqui, casa aqui, casa aqui, tudo juntinho como é hoje, não. Não era, pastor Vanil, não era assim. Eu começo a imaginar, quando eu estava lendo esta passagem, e o profeta ele disse: olha, você pega muitas vasilhas, não é poucas vasilhas, não é pouca. Talvez a mulher entrou em casa e falou: só isso que eu tenho de azeite. Olha quantos vasos, quantas panelas, meus filhos. O que eu vou fazer só com isso aqui? Eu fiquei pensando naquela mulher agora com seus filhos. Foi o profeta quem disse. Foi o profeta, o homem de Deus quem disse para nós fazermos. E chega, vamos lá, vamos na primeira casa. E ó vizinha,
Ó vizinha, você tem uns vasos para me arrumar, as panelas grandes? Mas para que você quer essa panela? Olha, eu não posso te contar. Eu não posso contar meu problema para você que você não vai resolver. Mas me empresta essa panela, a maior que você tiver, a maior. A vizinha talvez não entenda, talvez até recusou de dar aquela panela, aquele vaso para aquela mulher. Mas vamos na outra. Ô vizinha, começa a chamar. Percorreu por muito tempo e começou a pegar as panelas, os vasos. Quantas viagens que eles deram para encher a sua casa de vasos, de panelas. Quantas viagens que eles deram em cada casa. Ah, eu pego 2 aqui, meu filho. Você também pega 2 e 2. Se cada um pegar somente 2, são 6. Vamos agora naquela, vamos pegar mais 6. Vamos naquela, vamos pegar mais 6. Quando encheu, o profeta disse: olha, pega muitos vasos, não é pouco. Olha a ousadia do profeta, a ousadia do homem de Deus para aquela mulher. Ele não podia fazer nada por ela. E muitas das vezes o seu melhor amigo não pode fazer nada por você. Você está com um problema imenso e você vai chegar para o seu melhor amigo e dizer a ele o seu problema. A única coisa que ele vai dizer para você: olha, o que eu posso fazer por você é orar por você. Não posso te ajudar, não posso fazer nada por você. Queria te ajudar, mas não posso. Só vou orar por você, pastor Elias, mais nada. Mas o homem de Deus, ele foi ousado. Ele disse para a mulher: olha, vai, pega muitos vasos. Talvez os filhos falou para a mulher, para a mãe: mãe, será que não é muito vaso? Será que não é muita coisa, mãe? Aquele pouquinho de azeite que nós temos em casa só. Meu irmão, quando Deus faz um milagre é por completo. O milagre não é pela metade, meu irmão. O milagre que Deus faz na sua vida não é pela metade, é completo. Ele não deixa o seu milagre assim: ó, vou fazer um pouco hoje e acabou, não. É completa a sua história com Deus. E aquela mulher então pega aqueles vasos, chama os seus filhos: olha, vamos trancar a porta. O profeta diz para nós trancarmos a porta da nossa casa. Talvez a curiosidade das pessoas: por que será que aquela mulher e os filhos vêm pegar tanto vaso com a gente emprestado? Talvez a curiosidade, pastor, foi atrás. Aquelas pessoas foram atrás daquela mulher e dos filhos para ver o que ela ia fazer com tanta coisa. E ela tranca a sua porta, pega o seu vaso de azeite e começa a derramar. E começa a encher. Ainda tem. Começa a encher a primeira. E a mãe fala: filho, dá o segundo. E começa a encher o segundo, enche o segundo. E ela olha, está do mesmo jeito. Do mesmo jeito, ela fala: uxa, é isso mesmo, o profeta tem razão. Vai encher tudo, meus filhos. Vamos encher todos esses vasos. Não sei para quê, mas vamos encher. O profeta mandou. Povo de Deus, para e pensa comigo. Olha o que o Senhor Deus fez na vida desta mulher. Uma mulher falida, que não tinha nada, não tinha mais o que fazer. Olha o que Deus faz na vida desta mulher. E ela começa a encher todos os vasos. Quando chega no último vaso, começa a encher. Quando chega em cima, e ela fala: meu filho, dá outro. Mãe, acabou. E ela olha, parou, acabou da sua botija, parou de sair o azeite. E olha o que Deus faz. Deus não mandou ela pegar uma azeitona e numa prensa para fazer o azeite. Já veio o azeite pronto, pastor. Já veio pronto o azeite, irmão. Pronto o azeite. Não teve esforço, diácono Januário. Não teve nenhum esforço para ela falar: filho, vamos lá caçar azeitona, vamos colocar lá na prensa e vamos fazer o azeite. Não teve esse trabalho. Deus não fez esse trabalho com ela. Pelo contrário, Deus conhecia a história daquela mulher. E Deus conhece a tua história também, meu irmão. Deus conhece a tua história. Deus sabe onde você pode chegar. Deus sabe. E aquela mulher, depois que encheu todos aqueles vasos, eu fico pensando, a mulher olhando: meus filhos, e agora? Quanto vaso? Tudo cheio, que eu vou ver tudo isso aqui agora? Vou atrás do profeta. Vamos ver o que ele vai falar agora para mim. Profeta,
eu fiz o que o Senhor mandou. Um milagre aconteceu, profeta. Daquele pouquinho de azeite, olha, eu enchi um monte de vaso, um monte de vaso, não foi pouco não. O que é pouco para você, meu irmão? Se você tiver 100 reais na sua conta, diácono, 10 reais vai se tornar pouco. Agora, se você tiver 10 reais na sua conta e precisar de 100, não dá, porque eu só tenho 10, é pouco. Mas o que se torna pouco para você? E aquela mulher se alegrou com o que Deus fez na vida dela. E o profeta disse para ela agora: olha, você vai sair com seus 2 filhos e vender este azeite para todo mundo. Olha Deus fazendo algo na vida desta mulher. Agora Deus toca no coração daquela que emprestou o vaso e compra o azeite dela. Olha, você me emprestou o vaso, o seu vaso está aqui, mas está com azeite. Eu estou te vendendo, portanto, toma. Agora vamos naquele outro que eu peguei o vaso também. Olha, vizinho, você me emprestou o vaso, agora está com azeite, você precisa de azeite para fazer seu alimento, para acender sua botija. Olha, está aqui, é tanto. E começou a pegar o dinheiro, a entrar dinheiro, passou a entrar dinheiro. E quando ela pegou todo aquele dinheiro, que o profeta disse para ela: olha, agora vai, paga o credor, e você e os seus 2 filhos vão viver do resto. Povo de Deus, para e pensa comigo um pouco. Quanto que aquela mulher conseguiu em valores? Eu começo a imaginar o credor chegando na casa dela. Meu irmão, a surpresa do credor. Eu já fiz um dia uma besteira de pegar dinheiro com agiota, pastor. Meu irmão usava drogas uma certa época, e os camaradas chegavam na nossa porta, cobravam valor. Meu irmão usava lá, vamos supor, 100 reais de droga. O cara chegava e falava: ó, ele usou 1.000 reais, eu quero, e pronto, e acabou. Eu quero. E uma certa vez, ele disse para minha mãe, nós estávamos em casa, e ele disse assim para minha mãe, eu morava com a minha mãe, eu estava casado, numa situação difícil naquela época, morando no quarto com o meu irmão, e aquele rapaz disse para minha mãe assim: ó, amanhã às 9 horas da noite, eu quero 1.000 reais, se você não tiver 1.000 reais, vai morrer a senhora, o seu filho e quem estiver dentro da casa. É brincadeira? É brincadeira, irmão. O desespero da mãe tomou conta. Filho, o que eu vou fazer? Vamos atrás de um agiota. E fomos lá, pegamos 1.000 reais para pagar 1.200. Como que é pagar 1.200 se não ia ter 1.200? Vai pagar 200 por mês, até você ter 1.200. Olha onde eu se enfiei. Meu irmão, mas Deus nos deu a solução. Passamos, graças a Deus passamos. Mas você imagina, quando o camarada chegou lá para pegar os 1.000 reais, desacreditado talvez, quando ele chegou com aquela arma na cintura: você tem os 1.000 reais? Minha mãe está aqui o dinheiro. Ele pegou o dinheiro, colocou no bolso, murchou e foi embora. Foi embora porque ele veio todo valentão, acreditando que não ia ter o dinheiro. Aquele credor foi a mesma coisa. Talvez já veio com os seus servos, bateu na casa da mulher: fulano, sai para fora que eu vim buscar os seus filhos. Sai para fora que eu vim buscar os seus filhos, que agora eles são meus escravos. Agora eles vão fazer parte daqui, ó, do meu lado. Agora eles são escravos. Imagina a mulher abrindo aquele portãozinho de madeira. Entra, senhor, entra. Entra, senhor. Com um sorrisão de orelha a orelha. E aquele credor sem entender o que estava acontecendo. Ele entra e fala: olha, seus 2 filhos agora é meu escravo. Calma aí, senhor. Quanto que é minha dívida? Quanto que eu te devo? Quanto que meu marido devia ao senhor? Tanto. Meus filhos, traz o dinheiro. Hã? Até ontem você não tinha o dinheiro. Até ontem você não tinha o dinheiro. Na certeza que ia levar seus filhos como escravo. 2 homens para trabalhar, para sal. Mas não, a história mudou, Senhor. Deus fez um milagre dentro da minha casa. Deus mudou a história da minha casa, da minha família, Senhor. Você não vai levar os meus filhos. Os meus filhos são meus. Deus me deu os meus filhos. Você não vai tomar.
Meu irmão, nós tínhamos o adversário das nossas almas. O adversário das nossas almas, ele também tinha essa legalidade de entrar dentro da nossa casa, de tomar nossos filhos, de destruir o nosso casamento, de destruir a nossa família. Satanás, ele tinha essa legalidade. Quando Adão errou lá no jardim do Éden, quando o homem errou lá no jardim, quando Deus falou para ele: não coma desta fruta, ele comeu. Ele deu total legalidade a Satanás, e o pecado entrou. Mas um dia, meu irmão, no meio de duas cruzes, entre duas cruzes se levantou uma cruz. E essa cruz, quando se levantou, ele clamou: Pai, a ti eu entrego meu espírito. E ali ele se inclinou. E eu quero ler um versículo para você, meu irmão. Eu quero ler um versículo para você, que Satanás, ele perdeu essa legalidade da nossa vida, que está lá em Colossenses. Coloca para mim, minha filha, por favor. Colossenses capítulo 2. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-os na cruz. Pois de Deus, que o Senhor Jesus fez quando ele declarou: Pai, tudo está consumado, tudo acabou. Acabou, Satanás, acabou para você. Acabou. Você não tem mais autoridade sobre a vida dos meus filhos. Ele pegou, por de Deus, ele pegou a dívida que era minha e que era tua. Nós não poderíamos morrer na cruz para salvar a humanidade, não poderíamos. Mas ele pegou a minha dívida, o meu pecado. Leandro vai nascer dia 9 de fevereiro de 1978. Vou comprar essa dívida dele, porque ele vai nascer, está condenado ao inferno. Wesley, você vai nascer dia 20 de abril, não, 20 não, até esqueci já. Dia 22 de abril de 99. É muito filho, né? Tá vendo? A idade vai chegando, pastor. Dia 22 de abril de 99. Você já era condenado ao inferno. Então vou comprar sua dívida também. E começou um por um. Alexandre, Adriel, Vanil, começou um por um. Você está condenado ao inferno. Vou comprar sua dívida. Você merece. Vou comprar sua dívida. Não, você não vai para o inferno. E que o Senhor Jesus faz quando ele declara? Ele faz o que, meu irmão? Ó, ele rasga, meu irmão. E ele pega a sua dívida e fala assim: ó, Satanás, acabou. Está aqui, Satanás. Estou pisando na tua cabeça, Satanás. Você não tem autoridade sobre essa família. Você não tem autoridade sobre a vida do Vanil. Você não tem autoridade sobre a vida do Daniel. Você não tem autoridade sobre a vida de Elias. Não tem. Satanás, você não tem autoridade sobre a vida dele, porque eu comprei a dívida dele. Agora ele vai me servir, não vai mais te servir. Povo de Deus, pensa nisso. Pensa um pouco nisso que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Foi por mim, foi por você. Foi por nós. E essa mulher, quando ela pagou a dívida dela, o Senhor mudou a história dela. Mudou a história dela. Por onde ela passava, talvez era vergonha. Era vergonha por onde ela passava. Mas agora mudou. De falida, agora é uma empresária. O Senhor mudou a história dela. Meu irmão, olha, não é porque é o Antigo Testamento, mas nós temos que viver uma vida de santidade com o Senhor, para o Senhor mudar a nossa história. Para que o Senhor possa mudar a sua história, você tem que viver a palavra de Deus. Você tem que falar com Deus: Senhor, a minha situação é esta, Senhor. O que eu devo fazer, Senhor? Se o Senhor levou lá na cruz do Calvário todas as minhas dívidas, todo o meu pecado o Senhor levou lá, Senhor, então me ajuda, me socorre. Me socorre, Senhor. E os seus ouvidos têm que estar muito sensíveis para você ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele vai dizer a você. O que você tem que fazer para que o Senhor mude a sua situação. E o Senhor vai falar, meu irmão. O Senhor vai falar. O Senhor fala para você o que você tem que fazer. O Senhor usa um servo dele aqui em cima, o Senhor usa um servo dele lá fora. O Senhor fala o que você tem que fazer. Mas preste atenção, se foi um homem de Deus que disse para você, se foi um homem de Deus que disse para você fazer, assim como Eliseu falou para essa mulher.
Se não fosse um homem de Deus, não iria acontecer nada. Pelo contrário, ela iria passar a vergonha. O que ela ia fazer com tanto azeite agora dentro da casa dela? Mas não, foi resposta de Deus. Deus deu, Deus ordenou e Deus deu a resposta para ela. Meu irmão, e nessa manhã, o Senhor quer fazer o melhor para nós. O Senhor quer fazer o melhor para mim e para você. O Senhor não quer te deixar você envergonhado. O Senhor Jesus não quer deixar você lá para baixo. Pelo contrário, você é uma história do Senhor. A nossa vida que o Senhor lutou, que o Senhor morreu naquela cruz do Calvário, a nossa vida é para engrandecer o nome santo dele. Não é para envergonhar o nome do Senhor Jesus. Pelo contrário, é para glorificar ao Senhor. Por onde nós passarmos, as pessoas vão olhar e falar: ó, aquele lá é um homem de Deus, aquela lá é uma mulher de Deus, aquela lá é uma mulher de Deus. Olha, vou pedir um conselho para ele ou para ela, porque ela é de Deus, ela é de Deus. Pastor, eu fui fazer uma entrega essa semana numa igreja aqui, na Vila Zate, e fui surpreendido por um pastor. E ele me disse assim: olhando o seu perfil lá, olhando os seus status, eu vi que você postou um negócio da sua igreja, e eu já preguei na sua igreja. Eu falei: você já pregou na minha igreja? Já. Aí eu falei: poxa, eu não estou lembrado do Senhor. Não estou. Falei: olha que eu estou na igreja desde pequenininho, não lembro do Senhor. Ele falou: o seu pastor é o pastor Daniel? Eu falei: faz 30 anos que eu preguei lá na Luiz Cunha. Eu falei: eu era pequeno mesmo então. Ele falou: aquele lá é um homem de Deus. Ele falou bem assim: aquele lá é um homem de Deus. Aquilo me encheu de alegria, o meu coração, porque eu falei: então eu estou no lugar certo. Falei para ele: eu estou no lugar certo, estou numa igreja certa, que tem um homem de Deus. O duro se eu estivesse numa igreja que o homem está somente vestido e não é um homem de Deus. Não é. E aquilo me alegrou. Nós temos que ser assim. Por onde você passar, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Não dê maus testemunhos, pelo contrário. Pelo contrário, povo de Deus. Aí eu vou na casa do Adriel, porque olha, ele vai me aconselhar, porque ele é um homem de Deus. Eu vou lá. Aí eu vou na casa do senhor Antônio, porque ele é um homem de Deus. Ele sabe me dar conselhos, vindo de Deus. E os conselhos que ele me dá, é certo que vai acontecer. Nós temos que ser assim. Temos que estar debaixo da graça do Senhor. Nós temos que estar debaixo da vontade do nosso Pai. Aquilo que Ele disser para nós fazer, nós temos que fazer. E a vontade do Pai é essa aqui, ó: boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade do nosso Pai. Ela é boa, perfeita e agradável. A vontade do nosso Pai celeste é essa. Se nós, diz a palavra de Deus, somos pais, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagine o nosso Pai celeste. Imagina. Então, meu irmão, na situação difícil que você estiver, dobre o seu joelho. Dobre o seu joelho. Entra na sua casa, fecha a sua porta. Agora é eu e o meu Pai. Agora o meu Papai celeste, é eu e Ele agora. Que diz a palavra de Deus que nós temos que trancar a nossa porta, que Ele vai nos ouvir no secreto. Quando você tem um particular com Deus, quando você tem um particular com Deus, é diferente. Deus, olha, a minha situação é essa. O Senhor me conhece aí no céu. O Senhor me conhece, quem sou eu, Senhor? Senhor, muda a minha situação. Muda, Senhor. Meu irmão, talvez o seu sonho está frustrado. Você começou um ano, em janeiro, naquela expectativa: eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou lutar para conseguir algo. Já estamos no mês de setembro e você não conseguiu. Talvez o seu sonho está sendo frustrado. E está acabando o ano e eu não consigo mais nada. Não vou conseguir o que eu estava almejando. Não, meu irmão. Não desista do seu sonho. Não desista dele. Pelo contrário, lute por ele. Lute por ele. Porque o seu sonho primeiro veio ser o sonho de Deus. Aquilo que o Senhor sonhou para você, o Senhor vai te dar. Vai te dar. Agora, quando é um sonho que você tem, que atrapalhe na obra de Deus, que vai te tirar dos caminhos do Senhor, então você esquece esse sonho. Esquece. Agora, quando é aquele sonho que vai te permanecer na obra de Deus, para ajudar a obra de Deus, esse sonho veio de Deus e vai ser realizado. Vai ser realizado, meu irmão. Então, continue buscando ao Senhor. Continue buscando, não desista do seu sonho, dos seus objetivos.
Porque se aquela mulher fosse desistir, se aquela mulher olhasse para a quantia da dívida dela, ela ia perder os 2 filhos dela. O sonho dela era os filhos. O sonho dela era ter filhos abençoados, filhos homens. Foi abençoada aquela casa, e aquela casa era cheia de alegria. Então ela não queria perder essa alegria, o sonho dela, de ter os filhos dela. E o Senhor não permitiu que perdesse. Então, meu irmão, continue buscando ao Senhor. Não desista do seu sonho, não desista.